Segunda turma do Supremo rejeita pedido de liberdade ao ex-presidente Lula até que julgamento sobre suspeição de Sérgio Moro seja concluído. Ainda não há data definida para que a turma volte a analisar o caso. Justiça do Distrito Federal aceita a denúncia. Mãe e companheira que mataram o menino Juan viram réis. STF julga ações que questionam competência para autorizar investigações no Poder Legislativo. A Constituição Federal, de forma estrita e literal, não confere foro por prerrogativa de função a todo e qualquer agente público que exerça função pública nas casas legislativas. Justiça ambiental, boas práticas e consciência ecológica no dia a dia. Esse é um dos focos do Judiciário. Olá, boa tarde. Boa tarde. Ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidem que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve permanecer preso. 2 pedidos de liberdade foram analisados. A defesa de Lula em um dos habeas corpus alega parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, no julgamento que condenou o ex-presidente no caso do triplex no Guarujá. O ministro Gilmar Mendes indicou o adiamento da análise do mérito da questão, mas propôs que até lá Lula aguardasse em liberdade. O ministro, que tinha pedido vista do caso em dezembro, afirmou que há fatos que precisam ser apurados. A Procuradoria-Geral da República também se manifestou nos autos acerca das publicações do portal Intercept. A PGR ressaltou preocupação com as circunstâncias que permearam a divulgação das mensagens divulgadas pelo site e destacou que foi requisitado inquérito policial para investigação de tais fatos, além de terem sido determinadas providências administrativas no âmbito do Ministério Público Federal sobre o tema. Desse modo, parece que mesmo o parquê não descarta a possibilidade de complementação do seu parecer. Então, atenção para isso, senhores ministros, senhora presidente. Ante a eventual superveniência de novas informações que podem influenciar o deslinde da controvérsia em exame. O ministro Ricardo Lewandowski foi contra o adiamento, mas seguiu o ministro Gilmar para libertar Lula provisoriamente. Eis que o paciente já se encontra preso há mais de 400 dias no sentido da concessão da liminar. E não de ofício, porque, como salientou o eminente ministro Gilmar Mendes, a defesa pediu esta liminar na própria inicial deste habeas corpus. Então, como voto, senhor presidente, em suma, me manifestando contra o adiamento do julgamento e, em segundo lugar, se vencido no sentido da concessão da liminar. Mas os ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia e Celso de Mello afirmaram que não há motivos, neste momento, para libertar Lula. Ainda não há data definida para que a turma volte a analisar o caso. A tão só existência de dúvida deve militar em favor do acusado. Então, se existe dúvida por parte do Ministério Público, da Procuradora-Geral da República, isso deve reverter em favor do acusado. Então, é isso que nós temos a expectativa, sem prejuízo de vir termos conhecimento de novos elementos que possam reforçar ainda mais a suspeição que foi apresentada desde o início do processo e que começou a ser julgada no ano passado. A segunda turma ainda julgou outro pedido de liberdade de Lula. A defesa questionava a decisão monocrática do ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que negou absolver o ex-presidente. Neste caso, por maioria de votos, os ministros também negaram o pedido. O ex-presidente Lula está preso desde abril do ano passado na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná. A mãe e a companheira dela, que mataram o menino Juan, de apenas 9 anos, viraram réis. A Justiça do Distrito Federal aceitou a denúncia do Ministério Público. Rosana, que era a mãe da criança, e a companheira dela, Cacila, assassinaram o menino e esquartejaram o corpo no dia 31 de maio. Em seguida, o casal jogou parte do corpo em um bueiro. Agora, as duas vão responder por homicídio qualificado, lesão corporal gravíssima, tortura, ocultação, destruição de cadáver e ainda fraude processual.
A Justiça manteve a prisão preventiva das duas mulheres e determinou a quebra do sigilo telefônico das acusadas. Hoje à noite, às 7 horas, tem sessão extraordinária no Tribunal Superior Eleitoral. Na sessão dessa terça-feira, os ministros continuaram o julgamento de recursos da ex-deputada distrital Liliane Roriz. Liliane Roriz entrou com um recurso no Tribunal Superior Eleitoral para reverter decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. O TRE condenou a ex-deputada distrital por corrupção eleitoral e falsidade ideológica e eleitoral. A pena inicial era de reclusão, mas foi substituída por pena restritiva de direitos. Ao apresentar voto vista, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto acompanhou o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, para manter a decisão do TRE, determinando apenas a redução de uma parte da pena. Nos presentes autos, o TRE, na esteira do que constou da inicial acusatória, analisou o delito pelo ângulo da corrupção eleitoral ativa. A corrupção ativa consiste no ato de dar, prometer ou oferecer vantagem indevida em troca de voto. Trata-se de crime comum, uma vez que pode ser praticado por qualquer pessoa e não se exige nenhuma qualidade especial do sujeito ativo. Desta forma, não apenas o candidato pode, em princípio, incorrer na prática criminosa, mas também terceiros que atuem em seu nome, como, por exemplo, correligionários, cabos eleitorais, parentes, dentre outros. O julgamento foi interrompido por pedido de vista do ministro Og Fernandes. Um pedido de vista também adiou o julgamento de um recurso sobre o registro de candidatura de José Belarmino de Souza ao cargo de vereador na cidade de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. O Tribunal Regional Eleitoral considerou José inelegível, porque ele teve as contas rejeitadas em mandato anterior na Câmara Municipal. O ministro Luiz Roberto Barroso votou no sentido de deferir o registro do político. Inconsistências meramente formais e meros indícios ou presunção de dolo não são suficientes para fazer incidir a inelegibilidade da alínea G, sendo que em situações de dúvida sobre o caráter doloso da conduta do candidato, deve prevalecer o direito ao exercício da capacidade eleitoral passiva. Quem pediu vista neste processo foi o ministro Sérgio Banhos. E no próximo bloco, Supremo julga ações que questionam competência para autorizar investigações no Poder Legislativo. Qualquer medida restritiva à Casa Legislativa deve passar necessariamente por essa Corte. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar ações que questionam competência para autorizar investigações no Poder Legislativo. E quem acompanhou a sessão e traz agora ao vivo as informações para a gente é o repórter Gabriel Ciafrei. Olá, Gabriel, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, viu? Uma das ações é de relatoria do ministro Alexandre de Moraes e está em segredo de justiça. As outras duas são de relatoria do ministro Edson Fachin e se referem à suposta prática de tentativa de impedir escutas telefônicas e também ambientais que teriam sido feitas por policiais legislativos do Senado Federal por meio de varreduras em gabinetes de parlamentares. As investigações, ou melhor, a operação METS ocorreu em 2016 após uma determinação da Justiça Federal em primeira instância. No julgamento de hoje aqui no Supremo Tribunal Federal, o primeiro a falar na tribuna foi o advogado de um dos policiais investigados. Acompanhe agora todos os detalhes na reportagem. Logo que os processos chegaram ao STF, o então relator ministro Teori Zavascki aceitou o pedido de liminar, suspendendo a operação e concedendo liberdade aos policiais até o julgamento pelo plenário. Na sessão de hoje, o advogado de um dos policiais legislativos esclareceu que o servidor estava em missão e negou que tenha ocorrido crime. As condutas em comentos são efetivamente legais e regulares. A pretensa ilegalidade, ora sustentada, lamentavelmente pelo parquê, não encontra nenhum respaldo nos fatos. Os servidores públicos atuaram dentro dos limites legais definidos no regulamento. O advogado representante da mesa do Senado Federal, assistente na reclamação, questionou a competência do juiz de primeira instância. Que qualquer medida restritiva à Casa Legislativa deve passar necessariamente por essa Corte.
por autorização dessa Corte. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, falou sobre o material apreendido durante a operação. Que eventuais nulidades de atos já praticados não atinjam medidas investigatórias independentes destas medidas de busca e apreensão e determinadas pelo juízo da 10ª Vara. Há ali notícias de fato delituoso que precede as medidas de busca e apreensão, há ali declarações colhidas que não estão interconectadas com as medidas aqui examinadas. Ao ler o voto, o relator de uma das reclamações e da ação cautelar, ministro Edson Fachin, destacou as competências atribuídas ao STF e a restrição de prerrogativa de foro por função. A Constituição Federal, de forma estrita e literal, não confere foro por prerrogativa de função a todo e qualquer agente público que exerça função pública nas casas legislativas. Na realidade, a opção constitucional pela adoção da prerrogativa de foro, sob uma compreensão republicana, volta-se à preservação da independência do exercício dos mandatos parlamentares. O ministro Fachin decidiu então aceitar parcialmente a reclamação, entendendo que houve usurpação das competências do Supremo apenas em alguns aspectos. Disse que as provas que não causaram prejuízos ao processo permanecem íntegras e a quebra de sigilo em relação a parlamentares é ilícita. Por fim, aceitou o pedido da PGR para enviar ao Supremo o material apreendido durante a operação. E após o voto do ministro Edson Fachin, a sessão de agora de manhã foi suspensa. Ela deve então ser retomada, todos os julgamentos devem ser retomados agora à tarde, com o voto então dos demais ministros do STF. O processo de relatoria do ministro Alexandre de Moraes tem tema semelhante, só que em âmbito da Câmara dos Deputados. Todos os votos desse processo também ficaram logo para a sessão de logo mais, que começa às 2h30 da tarde e que você acompanha pela rádio e TV Justiça. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Gabriel, pelas informações. E quem está aqui com a gente é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Esse caso que a gente viu agora foi um processo conjunto. Por quê? Essa análise conjunta, Galton, se dá pelo tipo de discussão que tem dentro desses autos, né? Nós temos uma ação cautelar e nós temos uma reclamação, as duas são de relatoria do ministro Edson Fachin, e elas tratam exatamente da competência para determinar medidas que de forma indiretamente acaba atingindo parlamentares. Como é que surgiu esse caso? 4 policiais legislativos, eles foram presos, houve uma decisão judicial de prisão temporária que foi determinada pelo juiz federal do Distrito Federal, da seção judiciária do Distrito Federal. E aí, além dessa prisão temporária, houve também a determinação de buscas e apreensões. Então, um dos policiais ingressou aqui no Supremo com essa reclamação para informar que, por envolver, né, tendo em vista que essa medida de busca e apreensão, ela foi, na verdade, cumprida dentro do Senado Federal, quem deveria ter determinado a medida seria o Supremo Tribunal Federal e não o juiz de primeira instância. Então, a grande argumentação dessa reclamação é que teria havido a usurpação da competência do Supremo. Por quê? Porque os parlamentares, de acordo com a Constituição Federal, eles têm o que se chama foro especial por prerrogativa de função. E o que é que isso significa? A partir do momento em que eles são diplomados, eles só podem ser julgados, processados, né, em matéria penal, perante o Supremo Tribunal Federal. Então, a grande discussão aqui é exatamente saber se essas medidas que foram determinadas, né, pelo juiz de primeira instância, se elas estão, de alguma forma, adentrando, usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal. Gisele, quais são os principais pontos que você destaca do voto do ministro Edson Fachin? O ministro Edson Fachin deu um voto brilhante, na verdade, ele foi um voto longo, e ele, inclusive, mencionou, de forma bem didática, foi praticamente uma aula de processo penal no que diz respeito à questão das provas, né? Então, ele entendeu que, em relação à ação cautelar da Procuradoria-Geral da República, ele achou por bem acolher integralmente o pedido da Procuradoria, no sentido de todo aquele material que foi apreendido em razão da determinação do juiz de primeira instância ficasse disponível para o Supremo Tribunal Federal. Então, acolhimento integral. Em relação à reclamação, ele entende que deve ser parcialmente julgada procedente e ele justificou o voto entendendo o seguinte, olha, só quem tem foro especial por prerrogativa de função, antes ele declarou que entende que
a irregularidade, a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Mas ele esclareceu que essa usurpação da competência do Supremo só vai atingir quem é detentor do foro especial por prerrogativa de função. Então, aqueles que não têm foro por prerrogativa de função, como os policiais e legislativos, não seriam alcançados. Outro ponto, para que tenha a declaração de nulidade de uma prova e para que ela seja invalidada do âmbito do processo penal, é necessário provar, então, o prejuízo. Então, nem toda prova que foi produzida de forma irregular causará automaticamente prejuízo ao processo. Então, ele entende que só aquelas que causarem prejuízo é que devem realmente serem retiradas da análise. Um outro ponto que o ministro também destacou foi no que diz respeito à validade das provas, no que diz respeito aos policiais legislativos, porque eles não teriam, então, esse foro por prerrogativa de função. Então, basicamente, de acordo com o voto do ministro Edson Fachin, ele entende que aquelas provas, né, que foram produzidas, que dependiam de uma prévia autorização judicial, como, por exemplo, Galton, a Constituição, ela prevê que a escuta ambiental, a interceptação telefônica, que elas, na verdade, sejam determinadas por decisão judicial. Então, se essas decisões judiciais não foram tomadas pelo juiz competente, pelo juiz natural da causa, elas são indevidas. Então, neste caso, envolvendo parlamentar, que tem foro especial por prerrogativa de função, deveriam, em tese, terem sido decididas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, ele pontuou de maneira bem clara que essas provas, né, que dependiam de uma decisão, de uma prévia decisão judicial por um órgão competente, estariam invalidadas. Assunto que deve ser retomado agora há pouco. Obrigado, Gisele, pelas suas informações. Eu que agradeço. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. E o plenário do Supremo também pode retomar hoje o julgamento conjunto de processos que questionam a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao todo, são 8 processos, 7 ações diretas de inconstitucionalidade e uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Elas questionam aspectos semelhantes da lei, como a ausência de votação na Câmara dos Deputados, após emenda no Senado, as disposições constitucionais que não foram seguidas de forma integral, desrespeito aos princípios da razoabilidade e separação de poderes, além da violação à autonomia dos entes federados e do Ministério Público. Entre os autores das ações estão partidos políticos, a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado de Minas Gerais, associações e a Ordem dos Advogados do Brasil. A previsão é que agora os ministros comecem a votar. A Advocacia Geral da União defendeu a manutenção da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência parcial do pedido. E a relatoria de todos os processos é do ministro Alexandre de Moraes. E vamos agora ver outros assuntos previstos na pauta de julgamentos de logo mais. Matéria orçamentária, financeira e repartição de receita abre a pauta da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal da tarde desta quarta-feira. Os ministros vão retomar o julgamento conjunto de 8 ações que questionam a Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em discussão estão pontos como os limites de gastos com pagamento de pessoal, a possibilidade de incluir a despesa com pensionistas no limite de gastos e o dispositivo suspenso por liminar que faculta aos Estados-membros a redução de jornada de trabalho com redução salarial no serviço público. Poder Judiciário e Funções Essenciais à Justiça é o tema seguinte, com ação sobre o repasse de 1/10º referente à dotação orçamentária da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Controle de constitucionalidade está na pauta, com recurso em ação contra a Lei do Espírito Santo, que concede vantagens remuneratórias a quem exerceu cargos de direção e comando da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Matéria processual fecha a pauta com embargos em recurso contra a lei federal que instituiu o sistema de reajuste de preços e salários no governo Collor e incidência sobre convenção coletiva de petroquímicos de Camaçari, na Bahia. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E no próximo bloco, o Observatório Nacional do Ministério Público faz reunião para resolver rachaduras no bairro Pinheiro, em Maceió, Alagoas. A gente chegou à conclusão que a hipótese teria sido realmente uma desestabilização nas cavidades que mineram sal na região.
O Observatório Nacional do Ministério Público Federal organizou em Brasília a primeira reunião extraordinária para discutir o caso Pinheiro, bairro de Maceió prejudicado por crateras e rachaduras em função da extração mineral do sal-gema. O caso no bairro Pinheiro, em Alagoas, começou em fevereiro do ano passado. Depois de um período de chuva forte, surgiram várias rachaduras na região. A partir de uma série de estudos, o Serviço Geológico do Brasil descobriu que o problema foi causado pela extração de sal-gema, feita pela empresa Braskem. A gente chegou à conclusão que a hipótese teria sido realmente uma desestabilização nas cavidades que mineram sal na região. Comprovadamente, a gente tem 10 anos de movimento e ele aumentou bastante nesses últimos 2 anos. Este mapa mostra uma das áreas atingidas pelas fissuras. Nas cores rosa e verde estão as regiões de Mutange e Pinheiro. De acordo com os últimos dados divulgados pelo governo, pelo menos 42 mil famílias correm o risco de ficarem desabrigadas. É um dos desastres mais complexos da história do Brasil. Ele envolve milhares de famílias, envolve bens, envolve um município inteiro, envolve a economia não só do município, mas como do estado e até do país, porque aquilo que se produz ali envolve outros polos industriais. Para encontrar uma solução para o problema, o Observatório Nacional do Ministério Público Federal organizou uma reunião extraordinária na Procuradoria-Geral da República, em Brasília. Além de representantes das comunidades atingidas, da Defesa Civil e da empresa responsável pela extração, participaram do encontro a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Sabemos que esse é um problema muito complexo, que exige cooperação, diálogo e disposição para a resolução. O representante da mineradora Braskem, em Alagoas, reconhece o problema e garante que, se a empresa for responsabilizada pelas fissuras, vai tomar as medidas necessárias para ressarcir o prejuízo. Desde o início, a gente tem tido uma relação de total transparência com os poderes públicos, participando de todos os eventos, esse é um deles, né? Mostrando tudo que a gente vem fazendo no bairro, todo o histórico de atuação dos anos 40 anos. Os moradores e comerciantes dos bairros atingidos pelas crateras colocam na justiça a esperança de uma solução rápida para a situação. O que nós esperamos é que o CNJ encurte os ritos da justiça. Porque ninguém pode aguentar 15 anos para uma ação ser julgada e uma indenização sair num processo que o bairro tem que ser evacuado nos próximos 90 dias. Então, o papel do CNJ, da Procuradoria-Geral da República, nesse momento, é decisivo para a sobrevivência dessas pessoas. Meio Ambiente e Justiça. Durante todo o dia, representantes do Judiciário do país participam de um seminário sobre o tema e as políticas públicas voltadas para a questão socioambiental. Também será divulgado um balanço das ações desenvolvidas por cada tribunal e como elas contribuem para a preservação dos recursos naturais. O seminário é para discutir a participação do Poder Judiciário nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A meta é da Organização das Nações Unidas, que planeja um meio ambiente global melhor para o ano de 2030. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, está previsto na Constituição Federal e corresponde ao dever imposto ao poder público e à coletividade de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, em 3 anos, os tribunais do país deixaram de consumir 336 milhões de folhas de papel e 130 milhões de copos descartáveis. Mais de 4 mil toneladas de lixo seco foram entregues para reciclagem. Os números positivos são um reflexo do esforço do CNJ. Desde 2015, uma resolução permitiu a criação de políticas socioambientais dentro dos tribunais brasileiros. Mais do que economia aos cofres do Poder Judiciário, uma forma de utilizar melhor os recursos disponíveis. No Supremo Tribunal Federal, a maior parte das lixeiras separa o que é reciclável do que é orgânico. Além disso, todas as folhas de papel são reaproveitadas. Aquela impressão que não deu certo vira bloquinho de notas. Pilhas e baterias são consideradas lixo tóxico. Se forem descartadas de forma incorreta, contamina o solo e a água.
Pensando nisso, vários papapilhas estão espalhados pelo STF. E copo descartáveis aqui não tem mais não. É missão de todo mundo trazer a própria garrafinha. Em maio, o consumo de água no Supremo Tribunal Federal diminuiu 8% em relação aos 3 últimos anos. No consumo de energia, a redução foi de 4%, comparando o mesmo período. Com quase 2.000 servidores trabalhando na Suprema Corte do país, dá para ver que é possível consumir cada vez menos. Verdade. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e uma ótima tarde para você. E continue agora com a programação da TV Justiça. Amanhã a gente se encontra de novo. Tchau.